Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Esta série tem por objetivo estudar a Bíblia Sagrada diariamente. E a gente faz esse estudo utilizando esse guia aqui, ó. Também conhecido como Lição da Escola Sabatina. Esse trimestre da primavera, que está terminando esse mês, está versando sobre o livro de Êxodo, a saga de Moisés pelo deserto do Sinai. A propósito, a partir do próximo trimestre, o trimestre da primavera, nós vamos estudar esse mesmo tema. Só que agora vamos falar com Josué. Josué, ele era o escudeiro de Moisés e que tomou o bastão quando Moisés declinou as portas de Canaã. Então, a partir do mês que vem, a partir do trimestre da primavera, vamos estudar o livro de Josué. Você viu? Hoje o nosso vídeo está meio bucólico. Você viu aí passando uma cena de roça, uma charrete passou desfilando ali. Interessante, né? Então, nessa semana nós estamos falando sobre apostasia e intercessão. Hoje, segunda-feira, 8 de setembro, idolatria e o mal. Leia Êxodo capítulo 32, verso 6. Quais foram as consequências da idolatria dos israelitas? Veja também Salmos capítulo 115, verso 4 a 8. Salmos 135, verso 15 ao 18. Veja também Isaías 44, versos 9 e 10. Quais as consequências da idolatria? Leia lá essas passagens e volta aqui. O bezerro de ouro se assemelhava ao deus touro egípcio chamado Apis, ou a deusa vaca Hathor. Não sabia que a deusa vaca, sabia que os egípcios adoravam a vaca, mas não sabia que a vaca chamava Hathor. Essa foi uma transgressão flagrante do primeiro e do segundo dos mandamentos. Êxodo 20, capítulo 3 ao verso 6. Tal violação não poderia ficar impune, pois rompia abertamente o relacionamento dos israelitas com o Senhor vivo, o Deus, o grande Pantocrator. Em vez de adorar o Criador, eles adoraram sua própria criação, que não podia ver, ouvir, cheirar, falar, proteger, amar ou liderar. Não troque o seu Criador pelas criaturas que ele fez, ainda que seja afagantes, por exemplo, o sol. Tem gente que adora o sol. Os egípcios adoravam o sol. É magnífico, o sol é magnífico, mas ele não passa de criatura do grande Deus Criador. Não deve ser adorado. Fuja disso, tá bom? A ordem da criação foi invertida. Em vez de reconhecer o que tinha sido criado à imagem de Deus, eles fizeram um Deus, nem sequer a sua própria imagem, que já seria ruim o suficiente. Mas fizeram a imagem de um animal. Era esse um Deus, esse o Deus a quem desejavam servir. Ou seja, se tivessem feito um ídolo parecido com o homem, então seria a própria imagem de Deus. Mas
eles caíram mais ainda. Fizeram um Deus à imagem de um animal. Mas a imagem de um animal. Era esse o Deus a quem desejavam servir? Com isso eles pecaram gravemente contra o Senhor. Isaías 31, 7. Isaías 42, verso 17. De que maneira a apostasia do bezerro de ouro reflete o que está escrito em Romanos, capítulo 1, verso 22 a 27? Aperta o pause, leia lá e volta aqui para os comentários. A idolatria nega o entendimento teológico de que Deus é Deus e ser humano é ser humano. A idolatria apaga a distinção que existe entre Deus e a humanidade. Apesar da humanidade ser semelhante a Deus, ela não é Deus. Por isso o primeiro mandamento proíbe. Não, o segundo, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança nenhuma do que tem na terra e de que tem no céu. Eclesiastes 5:20. Rompendo a conexão com ele, seja flagrante e aberta ou oculta no coração. A idolatria rapidamente rompe nosso relacionamento com o Senhor e leva a um círculo vicioso de degradação moral que só piora com o tempo. Não é de admirar que o que aconteceu no dia seguinte, depois de oferecer sacrifício ao ídolo, eles começaram a se divertir, realizando o que Ellen White, escritora adventista, descreveu como uma imitação das festas idolatras do Egito. Esse pássaro canta todo dia para brilhantar aqui nosso vídeo. Amém. Os seres humanos são especialistas em fabricar seus próprios ídolos. Eles criam seus próprios deuses, o que já é ruim o suficiente, mas depois vão e servem esses deuses. O Criador é substituído por uma coisa que mais cedo ou mais tarde levam ao declínio moral. Quais são algumas maneiras pelas quais os seres humanos hoje adoram a criatura em vez do Criador? O que eu falei, por exemplo, adorar ao sol, é um exemplo. Estão adorando a criatura de Deus, o sol, e não ao Deus. Os 10 mandamentos falam que devemos observar o sábado como dia de adoração de Deus. A igreja moderna fala não, agora nós vamos adorar a Deus no domingo. Isso é uma espécie de idolatria. Então, a idolatria e o mal, nós vimos hoje, 2/8. Já vou seguir a liçãozinha de amanhã, dia terça, 9, porque segue o mesmo... continuação desse mesmo tema de hoje. Então, corrompidos pela idolatria. Ao se voltarem, primeiro você vai ler lá, tá bom? Êxodo, capítulo 32, versos 7 e 8. E responda, por que Deus enviou Moisés de volta ao acampamento de Israel? Deus falou assim, vai lá que seu povo está fazendo caquinha. O que será que o povo estava fazendo? Ao se voltarem para o ídolo, os israelitas estavam no processo de se divorciar do verdadeiro Deus, que os havia libertado do Egito. O Senhor colocou a culpa diretamente sobre eles, dizendo que o povo se corrompeu. Êxodo 32, 7. Ou seja, os seus líderes não são culpados pelos seus pecados. Chegando a atribuir a essa estátua a libertação do Egito, que contradição direta ao que Deus havia dito a eles. Êxodo 22. Deus diz que Deus é quem os tirou do Egito. Eles falaram, não, essa estátua de ouro é quem nos tirou do Egito. Essa negação da presença de Deus e de seus atos poderosos era bastante grave. Seus pensamentos e seus sentimentos estavam distorcidos e completamente corrompidos. Segundo Ezequiel, a idolatria está no âmago, está no centro da ruína do povo de Deus. E a partir daí surgem outros pecados. Veja lá, Ezequiel 8, verso... Ezequiel 8, todo o capítulo,
Ezequiel 20, verso 1 até o 44, Ezequiel 22, verso 1 até o 12. Muitas vezes nos perguntamos por que Israel era tão ingênuo e corruptível e incorrigível quando se envolvia na adoração de ídolos criados pelo ser humano. Temos certeza de que nunca faríamos algo assim. É verdade? Você nunca faria algo assim? Sei. Pense de novo. Mas será que estamos livres da idolatria? Será que os ídolos atuais podem ser diferentes, ter diferentes formas, mas a mesma essência? Ídolo é o que colocamos no lugar de Deus. E mesmo sabendo que não é certo, ainda assim o adoramos repetidamente. O ídolo captura nossa imaginação, afeições, tempo e mente, mais do que Deus. Pode até escravizar nossos pensamentos. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos e não seremos melhores do que o Deus ao qual servimos. Se o Senhor não estiver no centro da nossa vida, algum outro Deus preencherá esse lugar. Se não desfrutarmos e cultivarmos a presença viva de Deus, desfrutaremos e dedicaremos nossa vida a outras pessoas ou a outra coisa. O que colocamos no lugar de Cristo Jesus pode ter diferentes formatos: orgulho, egocentrismo, dinheiro, poder, sexo, comida, televisão, drogas, álcool, pensamentos impuros, pornografia, prazeres, trabalho, esportes, família, videogames, filmes, compras, idolatria, política, música, posição social, títulos, diplomas e assim por diante. A lista praticamente não tem fim. Todas as coisas que em sua essência são boas podem se tornar nossos ídolos. Sim, um esporte, um estudo, um bem, uma posse, um título. A lista é enorme. Ou seja, nós não estamos em posição melhor do que os nossos antigos irmãos israelitas estavam. A gente pode praticar a idolatria. Ai, que lindo esse canto, né? A gente pode praticar idolatria. Mas preste atenção, você nunca será idolátrico sem o querer, tá bom? Por exemplo, as marcas famosas, muitas delas têm símbolos idolátricos. Eu estou cometendo idolatria ao comprar um carro com essa marca? Ou um aparelho, um objeto? Não. Idolatria é você se dispuser, é você se dispor. Você se dispuser, você se dispor. Essa nossa língua brasileira. Quando você se dispõe a se devotar a alguma coisa, a dedicar, a atribuir àquela coisa as ações que só Deus pode oferecer em sua vida, aí você está sendo idolátrico. Então ninguém é idólatra inocentemente, tá bom? Aquelas pessoas lá, ao se ajoelharem naquele bezerro de ouro, elas estavam dizendo claramente: eu não quero Deus, agora eu quero você como meu Deus. Eles diziam ao bezerro. Então preste atenção, você não é idolátrico por consumir esse produto ou aquele. Você é idolátrico quando você dedica a sua vida a essa coisa ou aquela coisa, entendeu? Então você precisa prestar atenção dentro de si, a quem você adora. É por isso que a guarda do domingo, ela não se caracteriza como idolatria. Por quê? Porque muitos adoram a Deus no domingo achando que está cumprindo o seu mandamento. Então, isso não é idolatria. Idolatria pratica aqueles que fizeram essa mudança.
E doravante, aqueles que conscientemente continuam praticando esse tipo de adoração espúria. Se o Senhor não estiver no centro da nossa vida, algum outro Deus preencherá o lugar dele. Se não desfrutarmos e cultivarmos a presença viva de Deus, desfrutaremos e dedicaremos nossa vida a outra pessoa ou a alguma outra coisa. O que colocamos no lugar de Cristo pode ter diferentes formatos. Aí vem aquela grande lista, né? Vou falar de novo aqui para você ter uma ideia do que pode ser. Orgulho, egocentrismo. Egocentrismo é eu me tornar para mim mesmo, sabe? Eu me amar demais, sabe? Eu me achar o tal. O ego é aquele que está dentro de mim mesmo. Dinheiro, poder, sexo, comida, televisão, drogas, álcool, pensamentos impuros, pornografia, prazeres, trabalho, esportes, família, videogames, filmes, compras, ideologias, política, música, posição social, títulos, diplomas e assim por diante. A lista praticamente não tem fim. Somos muito criativos e inventivos a esse respeito. Podemos transformar qualquer coisa que seja bonita e importante em um ídolo. A idolatria é extremamente perigosa porque transforma a nossa personalidade de maneira a pensar, nossa maneira de pensar, nossas afeições e vida social. Ela muda a nossa identidade e substitui relacionamentos pessoais verdadeiros por interações vazias e, em última análise, sem sentido, que no fim são incapazes de nos salvar. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, fique atento. A partir de amanhã, quinta-feira, nós vamos falar sobre o intercessor. Moisés foi o intercessor no monte Horebe. E Jesus é o intercessor no monte da terra. Preste atenção nisso. Dedique sua vida a conhecer esse Deus, Criador do céu e da terra. Considere se inscrever no canal, se ainda não for o caso. Dê o gostei ou não gostei para o YouTube, ó. Tanto faz se você gosta ou não. O importante, meu irmãozinho, é que você se manifeste. Compartilhe esse vídeo. Alguém pode se beneficiar com ele. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.